Sabe aqueles momentos de angústia intensa, quando parece que o mundo vai desabar e o seu cérebro está gritando que algo está muito errado? Pois é, a gente vai mergulhar fundo exatamente nisso. Sejam muito bem-vindos a esta análise detalhada, onde vamos decodificar de uma vez por todas o que são emoções verdadeiras e o que são apenas sensações emocionais enganosas. Para começar, a gente precisa fazer uma pergunta que, olha, é perfeita para derrubar um mito gigante. Será que absolutamente tudo que a gente sente é de fato a realidade? Existe uma crença muito comum de que se um sentimento é forte, avassalador, ele obrigatoriamente tem que ser real e baseado em fatos. Mas, surpreendentemente, a neurociência nos prova que isso não é bem verdade. Para entender como isso funciona na prática, a gente vai seguir um roteiro bem direto. Vamos passar pelas mensagens enganosas do cérebro, diferenciar as emoções das sensações, conhecer a figura do advogado sábio e depois aplicar isso na tristeza e na raiva até chegar no ponto final, como quebrar esse ciclo automático. Então, vamos direto para o nosso primeiro ponto, os falsos alarmes do cérebro. É absolutamente crucial entender que o nosso cérebro, por mais incrível que seja, emite alarmes falsos o tempo todo. Ele evoluiu para garantir a nossa sobrevivência, claro, mas às vezes ele exagera na dose e dispara sinais de perigo gigantescos que simplesmente não batem com a realidade do momento. E o que é realmente fascinante é como esse processo biológico é quase um reloginho. Tudo começa com uma mensagem cerebral enganadosa. Pode ser um pensamento impreciso, um impulso negativo do nada, e isso ativa áreas no cérebro que geram uma sensação física e emocional absurdamente desconfortável. É uma angústia real no corpo. E, por causa desse desconforto, surge um desejo quase incontrolável de buscar alívio rápido, o que quase sempre leva a algum hábito automático que não faz bem nenhum. E na busca desesperada por esse alívio momentário, a gente acaba caindo nessas armadilhas, nessas respostas habituais pouco saudáveis. Pode ser o uso de alguma substância, comer compulsivamente, isolar-se do mundo ou até ficar checando o celular a cada 5 segundos sem motivo. Sabe o que acontece quando a gente cede a isso? A gente literalmente alimenta um monstro. O alívio passa rápido, mas o hábito fortalece exatamente aqueles circuitos cerebrais que causaram toda a angústia inicial. É uma bola de neve. E é exatamente por isso que a gente entra na segunda etapa, que é o coração de tudo isso, identificar a verdade. Separar o que é emoção real do que é apenas uma sensação emocional é o que salva a gente desse ciclo. Olha só, as emoções verdadeiras são aquelas reações que qualquer pessoa razoável teria em uma determinada situação. Elas honram necessidades que são reais e super dignas de atenção. Pensa no luto autêntico depois de perder alguém querido, por exemplo. Isso tem base em um evento real, no mundo real. Essas emoções são fundamentais para a experiência humana. Elas precisam ser sentidas, abraçadas e processadas de um jeito construtivo, sem jamais serem reprimidas. Agora, as sensações emocionais, bom, essas são as grandes intrusas. O pulo do gato aqui é entender que elas são completamente falsas. São sentimentos intensos que nascem daquelas mensagens enganosas do cérebro, muitas vezes de erros de pensamento ou de crenças antigas que não fazem mais sentido. Elas não têm base na realidade atual. E são exatamente essas sensações falsas que fazem a gente tomar atitudes destrutivas, tipo se afastar de quem a gente ama, mesmo tendo uma rede de apoio incrível logo ali. Aí você deve estar se perguntando, como é que eu separo uma coisa da outra no meio do caos? É aí que entra o nosso terceiro ponto, uma ferramenta interna espetacular, o advogado sábio. O advogado sábio é basicamente aquele seu guia interno sensato, o observador imparcial da sua mente. É aquela voz da razão que sabe perfeitamente que o cérebro está dando pane e enviando sinais falsos. Ele é vital porque quebra a fusão perigosa entre quem você realmente é e os seus pensamentos destrutivos. Ele te ajuda a dar um passo para trás e dizer: opa, isso aqui não sou eu, é só meu cérebro disparando o alarme errado. Vamos trazer isso para o mundo real no nosso quarto ponto, analisando uma das emoções mais profundas que a gente vivencia, a tristeza. Colocando lado a lado, a diferença fica cristalina. De um lado, a gente tem o luto e a tristeza genuína. É uma emoção verdadeira. Ela honra uma dor real, vem em ondas, passa com o tempo e, na verdade, reconecta a pessoa com seus valores mais profundos. Do outro lado, a gente vê a autodepreciação agindo como uma sensação emocional pura e enganosa.
Ela é chata, persistente, alimentada sem parar pelo cérebro e o único papel dela é atacar o seu valor pessoal e te paralisar. Não resolve absolutamente nada. E o quinto ponto segue a mesma lógica, mas com a raiva. Uma área super complexa que também exige essa lente de aumento do nosso advogado sábio. A raiva não é sempre a vilã da história, viu? A raiva saudável é uma emoção verdadeira formidável, um motor para interromper uma injustiça, proteger os próprios limites e gerar mudanças positivas. Já a raiva prejudicial é aquela sensação turva, presa no como as coisas deveriam ser. Sabe aquela inflexibilidade? Esses erros de pensamento distorcem a realidade e levam a gente direto para brigas destrutivas e ressentimentos que acabam com a saúde mental. Tudo isso nos traz ao nosso sexto e último ponto: a solução. Como reconfigurar o cérebro e quebrar o ciclo automático. Lembra que essas sensações emocionais são geradas pelo centro de alarme do cérebro e não pela sua essência. Pois é, isso significa que a gente tem o poder de simplesmente se recusar a alimentar o monstro. Quando a gente segura a onda, não cede ao hábito ruim e abre mão daquele alívio rápido, o poder desse ciclo desmorona. A gente retoma o controle. Isso se faz na prática com 3 passos bem objetivos. Primeiro, acolha e permita que as emoções verdadeiras aconteçam. Segundo, chame seu advogado sábio para desmascarar as sensações enganosas e ignore-as. Terceiro, mude o foco imediatamente para uma atitude saudável e adaptativa. Quando a gente faz isso repetidamente, a gente literalmente reconfigura o cérebro. A gente cria novas estradas neuronais que nos levam para uma vida infinitamente mais autêntica. Para fechar essa análise, pensem nessa estrutura inteira como em grande botão de pausa. Ela nos dá todas as ferramentas para questionar o que estamos sentindo antes de agir. Então, deixo esta reflexão final. Da próxima vez que um sentimento avassalador te atingir em cheio, será que é uma emoção verdadeira pedindo cuidado e compaixão? Ou será que é apenas mais uma sensação enganosa do cérebro implorando para ser ignorada? Fazer essa pausa faz toda a diferença no mundo.